One Story 4. OSK pertencem a Deus e OSK pertencem ao mundo. Gênesis 4:5. O povo de Deus, criado à sua imagem, foi expulso do Éden por causa do pecado. Como o povo de Deus, seus filhos e seus servos deveriam ter permanecido no lugar da obediência, num relacionamento sem vergonha. Mas, em vez disso, escolheram o que era agradável aos olhos, desejável para adquirir sabedoria e bom para alimento. Essa escolha os colocou num caminho de pecado, uma jornada cheia dos desejos do mundo. A Bíblia diz: não amem o mundo, nem o que nele há. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Pois tudo o que há no mundo, a cobiça da carne, a cobiça dos olhos e a ostentação dos bens, não procede do Pai, mas do mundo. Embora ainda fossem o povo de Deus, agora viveriam no mundo, buscando as coisas do mundo. Mas Deus não os deixou sem esperança. Ele lhes deu uma aliança. Porque Adão e Eva já tinham provado que uma aliança mútua era impossível, Deus agora estabeleceu uma aliança unilateral, uma aliança de graça. Essa aliança se desenrola ao longo da história. Ela começa com a aliança da descendência da mulher, onde Deus promete que o descendente da mulher esmagará a cabeça da serpente, garantindo a vitória sobre Satanás. Ela continua com a aliança do arco-íris, onde Deus promete a Noé e aos seus descendentes que nunca mais destruirá o mundo com um dilúvio. Depois vem a aliança da tocha, onde Deus garante a Abraão e aos seus descendentes que herdarão a terra de Canaã. Segue-se a aliança da circuncisão, marcando o povo de Deus e afirmando que ele será o seu Deus. A aliança da escada estende a promessa de Deus a Jacó, garantindo-lhe terra e descendência. A aliança da lei no Sinai estabelece que, se o povo de Deus obedecer plenamente à sua lei, ele será o seu Deus. Mas não termina aí. Essa jornada da aliança conduz à nova aliança, um prenúncio da aliança de sangue que Jesus Cristo estabeleceria. E então, por meio de Jesus, a aliança de sangue é cumprida, selando o povo de Deus com o seu próprio sacrifício. A partir daí, Deus estende a aliança do Consolador, em que o Espírito Santo é enviado para habitar em seu povo. E, finalmente, leva à aliança da segunda vinda, onde Jesus promete voltar em glória. É por isso que o Antigo Testamento é chamado de Antiga Aliança, e o Novo Testamento é chamado de Nova Aliança. Agora, ao avançarmos nas Escrituras, veremos esse contraste se revelar. Aqueles que pertencem a Deus, pela sua graça, vivendo como seus servos, separados do mundo. E aqueles que pertencem ao mundo, vivendo como reis de suas próprias vidas, sem a graça de Deus. A oferta de Caim e Abel. Caim foi o primogênito de Adão e Eva, um homem que trabalhava a terra. Abel, o segundo filho, era pastor de rebanhos. De Adão, eles devem ter aprendido que, fora do Éden, o único caminho para se encontrar com Deus era através do ato de adoração, oferecendo sacrifícios. E assim, tanto Caim quanto Abel trouxeram suas ofertas a Deus. Mas Deus não aceitou a oferta de Caim, enquanto aceitou a de Abel. Na verdade, Deus não apenas rejeitou a oferta de Caim, como também rejeitou o próprio Caim. E ele não apenas aceitou a oferta de Abel, como também aceitou o próprio Abel. A Bíblia diz: o Senhor aceitou com agrado Abel e sua oferta, mas não aceitou Caim e sua oferta. A Bíblia ensina que, ao trazer uma oferta a Deus, devemos dar o primeiro e o melhor. Não porque a primeira parte seja necessariamente melhor, mas porque este é um mandamento de Deus. E para oferecer o primeiro, é necessário ter um coração de obediência. Deus precisa ser o centro da nossa vida, nossa prioridade mais alta. A Bíblia diz: pela fé, Abel ofereceu a Deus um sacrifício mais excelente do que Caim, pelo qual obteve testemunho de ser justo. Esta é a essência de um sacrifício feito pela fé. É o sacrifício daqueles que colocam Deus no centro de suas vidas. A Bíblia diz: sem fé é impossível agradar a Deus, pois quem dele se aproxima precisa crer que ele existe e que recompensa aqueles que o buscam. Sim, fé é crer em Deus. É crer na sua existência, crer nas suas obras e reconhecê-lo como Senhor. Fé também é obedecer a Deus.
Mesmo que o pecado tenha nos tornado reis das nossas próprias vidas, fé é voltar à posição de servo, restaurar Deus ao seu lugar legítimo e submeter-se a Ele novamente. Mais importante do que o ato de adoração em si, mais importante do que aquilo que é oferecido, é a fé daquele que traz a oferta. Aquele que conhece sua verdadeira posição diante de Deus preparará a oferta certa e adorará da maneira correta. E se for realmente o melhor, dado com o coração correto, Deus aceitará. Deus não busca o maior sacrifício, mas sim um coração quebrantado e contrito, um coração que o reconhece como Senhor. A escolha de Caim, a decisão do mundo. Deus não aceitou Caim nem sua oferta. Mas não foi por causa da existência de Caim em si. Foi por causa do seu coração e da sua atitude na adoração. Se o problema fosse a existência de Caim, Deus não teria dito: o pecado está à porta, à sua espera. Ele deseja conquistá-lo, mas você deve dominá-lo. Mesmo depois de Caim falhar em dominar o pecado e assassinar seu irmão, Deus não executou imediatamente o juízo sobre ele. Em vez disso, Deus primeiro perguntou: onde está Abel, seu irmão? Isso mostra que a rejeição de Deus não era sobre o ser de Caim, mas sobre suas escolhas. No fim, os pecadores que pertencem ao mundo são indiferentes a quem Deus é e ao que ele deseja. Eles só se importam consigo mesmos. E, se for para benefício próprio, são capazes até de matar, até mesmo a própria família. Caim matou seu próprio irmão. E mais adiante na história, vemos um exemplo de um rei que sacrificou seu próprio filho. Os descendentes de Caim, uma vida enraizada no mundo. Depois de assassinar seu irmão, Caim partiu com medo. Teve um filho e lhe deu o nome de Enoque. Mas, em vez de honrar a Deus, que ainda lhe havia mostrado graça, Caim construiu uma cidade e deu à cidade o nome do seu filho. Seu foco estava em si mesmo e em seu próprio legado, não em Deus. Da linhagem de Caim veio Lameque, um homem que tomou para si 2 esposas e teve filhos que ficaram conhecidos por seus feitos no mundo. Jabal tornou-se o pai dos que vivem em tendas e criam gado, representando a riqueza. Jubal tornou-se o pai de todos os que tocam harpa e flauta, representando o prazer. Tubal-Caim tornou-se mestre em forjar instrumentos de bronze e ferro, representando o poder e a guerra. Esses descendentes de Caim usaram seus dons, paixões e vidas inteiramente para si mesmos, buscando riqueza, prazer e força, separados de Deus. A Bíblia não registra quando os descendentes de Caim nasceram ou quando morreram. Seus nomes podem ter brilhado por um breve momento na história, mas, como a relva que floresce pela manhã e seca ao entardecer, sua glória foi passageira. Como a neblina que se dissipa, eles desapareceram. Os descendentes de Abel, a vida dos que pertencem a Deus. Enquanto os descendentes de Caim, representados por Enoque e Lameque, se vangloriavam do seu poder e esplendor neste mundo, os descendentes de Abel, a linhagem de Sete, viveram uma vida muito diferente. A Bíblia não registra o que eles realizaram ou como viveram o dia a dia. Em vez disso, simplesmente registra quando nasceram e quando morreram. Isso mostra que suas vidas, embora temporárias neste mundo, eram plenamente conhecidas e guardadas por Deus do começo ao fim. A vida dos que pertencem a Deus está sempre sob seu cuidado, como a menina dos seus olhos. Da linhagem de Sete também vem um homem chamado Enoque. Mas, diferente do Enoque descendente de Caim, que teve uma cidade com seu nome e viveu para governar sobre o mundo, esse Enoque viveu uma vida separada do mundo. Depois do nascimento de seu filho Matusalém, ele andou com Deus e viveu uma vida consagrada. A Bíblia diz: Enoque andou com Deus, e não apareceu mais, porque Deus o tomou para si. Enoque recebeu um aviso de Deus e deu ao seu filho o nome Matusalém, um nome que carrega o significado de destruição. Ele sabia que o juízo viria e andou com Deus todos os dias de sua vida. E exatamente no ano em que Matusalém morreu, veio o grande dilúvio que trouxe o juízo sobre o mundo. A linha do tempo é clara. Matusalém gerou Lameque aos 187 anos, Lameque gerou Noé aos 182 anos, e o dilúvio veio quando Noé tinha 600 anos. Isso significa que Matusalém morreu aos 969 anos, exatamente no ano do dilúvio.
Outro Lameque também aparece na linhagem de Sete, mas, diferente do Lameque, descendente de Caim, que viveu para si mesmo, tomou 2 esposas e se gabou dizendo: se Caim é vingado 7 vezes, Lameque o será 77 vezes. Este Lameque viveu de outra forma. Quando seu filho nasceu, ele disse: este nos consolará dos nossos trabalhos e das fadigas das nossas mãos, provenientes da terra que o Senhor amaldiçoou. E deu ao seu filho o nome de Noé, que significa descanso ou consolo. Embora ambos tenham vivido no mesmo mundo, suas vidas seguiram caminhos completamente diferentes. Agora, a Bíblia revelará a verdade. A Bíblia mostra que, mesmo que aqueles que andam com Deus pareçam desconhecidos e insignificantes neste mundo, suas vidas são plenamente reconhecidas por Deus. Eles vivem pela fé, separados do mundo, assim como Abel, oferecendo um sacrifício justo, mas sendo, no final, morto por seu irmão mundano, Caim. Embora o mundo celebre a riqueza, o prazer e o poder, Deus deixa claro que esta não é a vida que ele deseja para o seu povo. Então, Jesus Cristo, o Messias, vem. Onde Israel falhou, ele permanecerá vitorioso. No deserto, Satanás o tenta com os mesmos desejos que levaram à queda do homem. Bom para comer, agradável aos olhos e desejável para dar entendimento. Ele é tentado pela cobiça da carne, a cobiça dos olhos e a soberba da vida. Mas Jesus vence todas as tentações, não pela força humana, mas pela palavra viva de Deus. E agora, a Bíblia revelará algo ainda mais profundo. Ela mostrará como, mesmo depois de terem sido libertos do Egito pela graça de Deus, o povo de Israel constantemente desejava voltar para o Egito em vez de seguir em direção à terra prometida. O fracasso deles apenas ampliará a necessidade de um Salvador, e através da sua história, a Bíblia começará a revelar vislumbres desse Redentor que virá. O amor de Deus por seu povo, a história deles, e finalmente, a história de Jesus Cristo, lenta, mas seguramente revelada, continua.